Olá, o programa Com a Câmara na Cidade de hoje mostra o segundo da série sobre os bairros de Porto Alegre. Você é nosso convidado para passear pela história e os principais pontos do bairro Moinhos de Vento e com dicas especiais que só os moradores mais apaixonados conhecem. Com a Câmara no Moinhos de Vento começa agora aqui na TV Câmara. Aí. Foi trazido pelos açorianos na época em que se plantava trigo nessa região. Mas hoje o bairro não tem nada de agrícola. É um dos mais agitados pelo comércio e a gastronomia, além de bonito e charmoso. O nosso convite hoje é para conhecer o bairro Moinhos de Vento. O Moinhos de Vento tem uma área de 82 hectares e faz limite com os bairros Floresta, Auxiliadora, Montserrat, Rio Branco e Independência. Em 20 anos, a população reduziu 17,3%. Pelo último censo, são 8.067 moradores em 3.127 domicílios no Moinhos de Vento. O bairro se formou a partir da colonização no século XVIII de imigrantes açorianos. Até o século seguinte, essa região foi responsável pela maior produção brasileira de trigo. E o nome veio mesmo dos moinhos de ventos usados para a moagem da farinha. Esse foi inclusive o primeiro nome aqui da 24 de outubro, mas não foi o local dos primeiros moinhos de vento. Onde nasceu o Moinhos de Vento, hoje não se chama Moinhos de Vento. Hoje é o bairro Independência, né? É a região da Independência. Porque os moinhos de que se tem notícia eram na atual Rua Barros Cassal, que era o Beco do Barbosa. O Barbosa era o dono dos moinhos. Era o Barbosa Mineiro, ele era natural de Minas Gerais. E ele tinha os moinhos de vento para moer o trigo, então abundantemente produzido pelos porto-alegrenses. Esse moinho que está hoje no bairro é uma réplica, em homenagem àqueles do Barbosa Mineiro e outros construídos no Morro Ricaldoni. Os originais, assim como a produção de trigo, foram vítimas da Revolução. Quando Porto Alegre foi sitiada pelos farrapos, o caminho dos moinhos de vento foi uma das trincheiras. Quando a cidade foi cercada, eles ali serviam de base de apoio para os canhões dos farrapos, atiravam sobre a cidade, etc. Então, uma das providências foi derrubar os moinhos ali. Terminada a guerra, hora de recomeçar. Os primeiros registros de loteamento do chamado Arraial São Manuel são de 1878. O caminho que é hoje a Avenida Independência se dizia Estrada da Aldeia, porque ia para a aldeia de Gravataí. Depois começou a ser chamada de Estrada dos Moinhos, porque passava pelos moinhos. Seu Gastão já tem no sobrenome ligações fortes com o bairro. Meu bisavô, chamado Antônio José Gonçalves Mostardeiro, e ele era casado com a dona Laura Rasteiro Mostardeiro. O bisavô Antônio era natural de Mostardas. Abriu com um irmão em Rio Grande várias empresas. Foi de lá que o apelido dos irmãos mostardeiros acabou sendo adotado para o nome. Ele se tornou um excelente negociante, ganhou dinheiro e veio morar em Porto Alegre. Foi primeiro criar os filhos no centro da capital, mas faltava alguma coisa. Sentia saudade, ele queria ter galinha, ovo fresco, verduras, leite, etc. Então eu vou comprar uma chácara. A área de 50 hectares da Chácara Mostardeiro ocupava boa parte dos limites atuais do bairro. Ao longo dos anos, áreas foram cedidas para ruas e outras construções. Quando ele morreu, e a minha bisavó morreu também, os herdeiros repartiram a Chácara Mostardeiro, que na ocasião já tinha 43 hectares, mais ou menos.
O filho, que acabou se mudando para a sede da chácara e herdando parte dos negócios da família, foi o avô de seu Gastão. Casado com Dona Helena, o Coronel Mostardeiro, como era conhecido, foi figura importante na época. Ele gostava muito de coisas modernas. Ele foi um dos primeiros a comprar telefone, foi um dos primeiros a comprar automóvel. Tem essa foto do carro, ele está com o prefeito de Porto Alegre, então, o doutor José Montauri. E ele foi 25 anos presidente do Clube do Comércio em Porto Alegre. Na época, o bairro passava por franca urbanização. O crescimento foi impulsionado em 1893 com a linha de bondes Independência, implantada pela Companhia Carris. Coube ao Coronel Mostardeiro finalizar o negócio de venda de 2 áreas cedidas pela família. Primeiro, um dos prazeres do porto-alegrense da época. O Moinhos de Vento ganhou o Prado Independência. Antes do futebol, o esporte popular era corrida de cavalo. Era ver correr as corridas de cavalo e jogar nelas, né? E aí Porto Alegre chegou a ter 4 hipódromos simultâneos. O Boa Vista, que era o do Partenon, que é o mais antigo. Depois tinha o Menino Deus, que era o Prado Rio-Grandense. Depois tinha o do Navegantes e tinha o do Moinhos de Vento, que foi inaugurado em 1894. Mas o futebol não esperou muito. Logo depois de fundado, o primeiro campo do Grêmio Futebol Porto-Alegrense ficava na Baixada da Mostardeiro. E o time reunia os filhos das famílias locais. Eu tive 2 tios-avós, que eu não cheguei a conhecer, porque eles morreram em 1919, que jogaram no Grêmio. Naquele tempo, o time do Grêmio era time de estirpe. Os jogadores eram todos eles amadores e eram de famílias conhecidas. Eram famílias alemãs e todos. E tinham 2 mostardeiros que jogaram no time do Grêmio, no primeiro time. Com time, hidráulica, bonde e prado, o bairro se consolidava como local de elite, principalmente famílias alemãs e suíças, que escolheram o bairro Moinhos de Vento. Por ser um bairro onde tinha uma aeração, não é? Por ser mais alto, não tinha alagamentos. Então, eles vieram para cá e se estabeleceram aqui com suas residências. Eram residências geralmente de 2 andares. Aqui existia pessoas que não tinham condições econômicas, então foram saindo daqui porque os impostos começaram a ficar muito altos. Então, eles foram indo para aquela zona dali da Cidade Baixa. Aconteceu mesmo no Menino Deus, onde se funda um hipódromo, ali atrás gente rica. Então, os casarões do Menino Deus, que ainda sobram alguns, nasceram no tempo do Prado, do hipódromo do Prado Rio-Grandense. E o mesmo aconteceu lá nos Moinhos de Vento. A existência do Prado, as proximidades, levou para lá os turfistas e tal, os donos de cavalo, etc. O Prado mudou de endereço em 1959. Foi para o Cristal, onde fica hoje o único hipódromo da capital. Mas e todo aquele espaço onde se dá